Olá, aqui é a chefe Susan Marta e neste vídeo você vai aprender um delicioso pão de alho vegano, sem glúten, sem leite e sem ovo. O pão é saboroso, flexível, não esfarela e é simples de preparar. Você não precisa de nenhum equipamento, apenas de uma bacia e uma colher de pau. Para começar, adicione em uma frigideira pequena uma colher de sopa de azeite ou qualquer óleo da sua preferência e 2 dentes de alho bem picadinhos. Você vai ligar o fogo bem baixinho para dourar o alho até ele ficar amarelinho. Esta etapa é para facilitar a digestão do alho e para você não ficar com aquele bafo de alho. Mas atenção, o alho deve ficar douradinho, não pode queimar. Se queimar, ele vai amargar a receita. Em uma bacia grande, você vai misturar todos os ingredientes secos. Adicione uma xícara de farinha de arroz integral, meia xícara de farinha de quinoa, meia xícara de farinha de amaranto, uma xícara de araruta, que pode ser substituída por polvilho doce. Adicione também uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo, uma colher de chá de sal, que eu sempre gosto de colocar longe do fermento. Para saborizar ainda mais esta receita, adicione 2 colheres de sopa de orégano, que é opcional, mas combina muito bem com o sabor do alho. Para ajudar no crescimento do pão e também na coloração, adicione uma colher de chá de fermento em pó, que é opcional e pode ser substituído por 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio. Você vai precisar também de meia colher de chá de goma xantana, que deve ser medida com precisão na colher de medida nivelada. O excesso de goma xantana pode destruir a sua receita. Se quiser aprender o que é goma xantana e como substituí-la, confira o link aqui abaixo na descrição deste vídeo. Agora é só misturar bem todos os ingredientes secos, formando um mix de farinha sem glúten. Depois de mexer bem os ingredientes secos, faça uma cavidade no centro para adicionar os ingredientes molhados. Coloque o alho com o azeite e raspe bem para não deixar nada na frigideira. E você vai precisar entre 1 xícara e 1/3 e 1 xícara e meia de água morna, que deve ser colocada aos poucos. A quantidade de água pode variar conforme a marca da farinha e também o clima do dia. Se colocar mais que 1 xícara e meia de água, o pão pode afundar no centro e dar errado. Se colocar pouca água, o pão não consegue crescer da mesma maneira e pode ficar duro. Pães sem glúten e sem ovos são mais delicados, mas com a prática você vai pegar a manha para acertar sempre as receitas. Quando estiver fazendo a receita, volte aqui no vídeo para analisar a consistência da massa, que deve ser levemente elástica, grudenta e não pode ser seca. Nesta receita, usei 1 xícara e meia de água morna. Transfira a massa para uma forma de 22 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 6 centímetros de profundidade. Como esta é uma forma de silicone, não é necessário untar, mas se sua forma for de metal, unte com um pouco de óleo e polvilhe farinha de arroz. Vale lembrar que se sua forma for maior que a minha, você precisa dobrar a receita, senão o pão vai ficar muito baixinho. Para nivelar a massa dentro da forma, molhe a mão e pressione gentilmente a superfície até conseguir deixar a massa bem retinha. Você pode decorar o pão com um pouquinho de orégano e algumas sementinhas de chia, mas essa etapa é totalmente opcional, é só para deixar o pão mais bonitinho. Você deve deixar o pão fermentar em um canto sem vento da cozinha. Eu gosto de colocar dentro do forno micro-ondas que está desligado, junto com 1 xícara de água fervida. Assim você cria uma espécie de estufa caseira e o pão cresce mais rápido. Demora aproximadamente uns 45 minutos para o pão crescer até o topo da forma.
Lembre-se de pré-aquecer o forno a 180 graus quando o pão estiver quase chegando no topo. Depois que o pão de alho cresceu, leve-o para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Quando conseguir encostar na forma sem se queimar, retire o pão de dentro e deixe esfriar sobre uma grade ou um prato forrado com papel absorvente. Não corte o pão quente, senão você vai estragar a estrutura da fatia e ele vai ficar borrachudo. Depois que o pão esfriou por completo, é só fatiar e aproveitar para se deliciar com um pão macio e muito aromático. Você vai sentir um cheirinho delicioso na sua cozinha e eu tenho certeza que se você gosta de alho, você vai amar esta receita. Você pode fazer torradinhas, croutons para a salada, comer com patês diversos e até puro ele já é muito gostoso. Se você gostou desta receita, aproveite para se inscrever aqui no canal porque toda semana tem uma receitinha nova. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e também um comentário aqui abaixo contando qual é a sua opinião sobre esta receita. Eu estou sempre respondendo aos comentários e eu vou amar saber o que você achou deste pãozinho. Tchau!